do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos e irmãs, nós estamos refletindo sobre o dogma da Santíssima Trindade. Nós vimos no nosso último programa como a Trindade é una, nós não professamos três deuses, mas um só Deus em três pessoas. E aí nós chegamos ao parágrafo 255. As pessoas divinas são relativas umas às outras. As pessoas divinas não dividem a unidade divina. Não é que existe uma natureza divina que de repente é tomada uma parte pelo Pai, uma parte pelo Filho, uma parte pelo Espírito Santo. Elas não dividem, elas são inteiramente essa mesma substância, essa mesma natureza divina. Mas, então, o que as distingue? A distinção real das pessoas reside unicamente nas relações em que uma é referida à outra. Então nós temos aqui uma citação do 11º Concílio de Toledo, ano 675, que diz o seguinte: os nomes relativos das pessoas, nos nomes relativos das pessoas, o Pai é referido ao Filho. O Filho é referido ao Pai, o Espírito Santo aos dois. Quando se fala dessas três pessoas, considerando as relações, se crê, todavia, em uma só natureza, em uma só substância. Por isso, tudo neles é uno, a não ser essa única realidade, a oposição das relações. Por causa dessa unidade, o Pai está inteiro no Filho. O Filho está inteiro no Pai. O Pai está inteiro no Espírito Santo. O Filho está inteiro no Espírito Santo. O Espírito Santo está todo inteiro no Pai, todo inteiro no Filho. Aqui nós temos uma expressão do Concílio de Florença, ano 1442. Os gregos chamam essa interpenetração das pessoas divinas de pericórese. Os latinos chamam de circuncisão. As palavras podem ser estranhas, muito pouco usadas, naturalmente, no nosso linguajar cotidiano, mas querem dizer simplesmente isso. Aonde está o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo. Aonde está o Filho, está o Pai, está o Espírito Santo. As três pessoas se interpenetram, as três pessoas se possuem, se pertencem. E chegamos então ao parágrafo 256, onde temos uma citação bastante longa de São Gregório de Nazianzo, também chamado Nazianzeno, ou simplesmente o teólogo, que, falando aos catecúmenos de Constantinopla, aos que estavam se preparando para o batismo, ele apresenta este resumo da fé trinitária. Antes de todas as coisas, conservai-me este bom depósito pelo qual vivo e combato e com o qual quero morrer, que me faz suportar todos os males e desprezar todos os prazeres. Refiro-me à profissão de fé no Pai e no Filho e no Espírito Santo. Eu hoje a confio a vós. É por ela que daqui a pouco vou mergulhar-vos na água e vou tirar-vos dela. Eu a dou a vós como companheira e dona de toda a vossa vida. Dou-vos uma só divindade e poder, que existe una nos três e que contém os três de maneira distinta. Divindade sem diferença de substância ou de natureza, nem de grau superior que eleve ou grau inferior que rebaixe. A infinita connaturalidade é de três infinitos. Cada um considerado em si mesmo é Deus todo inteiro. Deus, os três considerados juntos. Nem comecei a pensar na unidade, sou envolvido no esplendor da Trindade. Nem comecei a distinguir a Trindade, sou reconduzido
à unidade. Nós temos aqui, então, a expressão de um dos grandes padres da Igreja, um grande bispo, um grande teólogo, em que ele fala, numa catequese que até mesmo essa catequese aos catecúmenos pode nos parecer complicada, mas é bom lembrar que Gregório de Nazianzeno, Gregório de Nissa, eles viveram em épocas de grandes heresias e de grandes ataques à fé da Igreja. São Basílio, São Gregório de Nissa e São Gregório de Nazianzeno são chamados os três padres capadócios. E eles contribuíram muito para a explicitação da fé na Santíssima Trindade. Então, com isso, nós terminamos mais um bloco de parágrafos do nosso catecismo, numa tentativa que o catecismo faz de uma maneira muito sucinta, muito resumida, de apresentar o dogma da Santíssima Trindade. A partir do parágrafo 257, nós começamos mais um bloco que vai tratar das obras divinas e das missões trinitárias. E ele começa citando o hino das segundas vésperas de domingo, nas semanas 2 e 4. Só para vocês saberem, a liturgia das horas da Igreja tem como base a santificação do tempo. Então, existem orações, sempre calcadas em torno dos salmos, próprias para a oração da manhã, das 9, do meio-dia, das 3 da tarde, das vésperas, das completas, que é a oração da noite, e tem ainda o ofício das leituras, que pode ser rezado ou de madrugada ou durante o dia. Em todas essas horas existe um hino, além dos salmos, além de preces, além de uma leitura da palavra, existe um hino. E são divididas o ofício das leituras em 4 semanas. E aqui está sendo citado um texto próprio do hino das segundas vésperas. O que são as segundas vésperas? São as vésperas efetivas, porque no domingo você tem as primeiras vésperas, que é a noite do sábado, você tem as segundas vésperas, que é a noite do próprio domingo. E nesse texto ele é chamado Ó Luz, Trindade Bendita, ó Primordial Unidade. Deus é felicidade eterna, vida imortal, luz sem ocaso. Deus é amor. Pai, Filho e Espírito Santo. Livremente Deus quer comunicar a glória de sua vida bem-aventurada. É este o desígnio de benevolência que ele concebeu desde antes da criação do mundo no seu Filho bem-amado. Isso é apresentado, sobretudo, no primeiro capítulo da carta aos Hebreus, logo na introdução. Em Cristo nós fomos predestinados antes da fundação do mundo a sermos santos e irrepreensíveis aos seus olhos no amor. Então, Deus nos predestinou à adoção como filhos e filhas. Ou seja, Ele nos predestinou a nos configurarmos com a imagem de seu Filho, graças ao Espírito, que por adoção nos torna filhos. Então, o que essa parte do catecismo vai nos apresentar é justamente esta obra das 3 pessoas, como é que cada uma, agindo na história da salvação, vai fazer com que esse desígnio de Deus seja realizado, de que nós sejamos configurados à imagem do próprio Deus. Essa é a nossa única predestinação, sermos santos em Cristo. Então que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.